Pessoal, eu já fiz um vídeo para falar sobre como trabalha o oficial de justiça federal da Justiça Comum e o oficial de justiça da Justiça Estadual. Falei um pouco das diferenças, das semelhanças do trabalho e o pessoal ficou aí curioso e começou a me mandar perguntas para eu falar um pouco mais sobre como trabalham os oficiais de justiça da Justiça do Trabalho. Então, eu vou atender esses pedidos com louvor e eu estou aqui hoje acompanhada, tá, da Lilian, que é oficial de justiça da Justiça do Trabalho e que também é presidente da Sojaf 15, tá? Lilian, eu agradeço, obrigada por você ter topado aí participar do vídeo. Obrigada, eu agradeço muito pelo convite, Vanessa, é um prazer imenso estar aqui com vocês, com os seus seguidores, até porque eu sou uma das suas seguidoras também, então é uma satisfação muito grande ter essa oportunidade para a nossa conversa. Legal, obrigada, Lilian. Lilian, é o seguinte, tem muitos oficiais que assistem aqui os vídeos do canal, mas também a gente tem cidadãos que estão aí com problema na justiça e também aí o pessoal que quer prestar um concurso para oficial de justiça. Então a gente vai falar aqui de tudo um pouco, tá? Vamos começar falando então qual o tipo de ação que vai parar na Justiça do Trabalho. Tá? Quando a gente pensa nisso, a gente imagina logo que de um lado tem uma pessoa física, que é o empregado, e do outro lado uma pessoa jurídica, a empresa, que é o empregador, né, na maioria das vezes. Mas conta pra gente, é assim mesmo que acontece? Olha, Vanessa, não é exatamente assim, é também. Porém, quando a gente pensa em empregador, todos nós pensamos em grandes empresas, empresas multinacionais, enfim. E, na verdade, a relação de emprego ela está presente no nosso dia a dia, numa relação de trabalho doméstico, nas pequenas empresas, os pequenos comércios, pessoas físicas que empregam, né? Empreiteiros, enfim, na construção civil. Então, nós temos muitos mandados, muitas diligências nesse tipo de estabelecimento, pequenos estabelecimentos e também muitas residências, empresas que encerraram as atividades e os sócios respondem pela reclamação trabalhista, então eles também são objetos das nossas diligências. Muito bem. Lilian, deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu sei que você é do TRT 15 e vocês são conhecidos aí por serem oficiais de justiça que estão na vanguarda, né? A gente sabe que vocês aí fazem um uso aí massivo das ferramentas eletrônicas, que vocês têm acesso aí a um amplo banco de dados também. Então, assim, quando vocês pegam um mandado judicial, na prática, por exemplo, vamos supor aí um mandado de citação e penhora de bens. Então, assim, vocês pegam aquele mandado e vocês fazem da forma tradicional, vocês vão para a rua, fazem a citação, e depois vocês retornam aí na empresa ou retornam aí até a casa do empregador para procurar bens penhoráveis, ou vocês pegam aquele mandado e dão uma estudada, vocês analisam aí, pesquisam em banco de dados. Como é que funciona na prática o cumprimento desses mandados judiciais aí de vocês, do TRT 15? Excelente, Vanessa. Bom, vamos lá. Realmente, o TRT-15 está na vanguarda, na pesquisa patrimonial aos oficiais de justiça, mas não é uma regra para os tribunais trabalhistas. Isso porque as atribuições da pesquisa são delegadas por normas do próprio tribunal. Então, o nosso tribunal já está nesse formato de trabalho desde 2015. Okay? Então, esse modelo nós já estamos aí há 5 anos trabalhando neste formato, onde o oficial faz a pesquisa e cumpre a diligência externa dos mesmos atos, ok? Com relação ao formato, a esse modus operandi, né, como isso acontece, as citações nós já não fazemos mais. A nossa regra é que a citação não seja feita pelo oficial de justiça, e sim de acordo com o CPC. Porém, o nosso provimento ele permite que a citação seja pelo oficial, se for o entendimento do juízo, um entendimento bem minoritário, mas existe essa possibilidade do oficial ir fazer a citação e devolver o mandado. Quando é feito neste formato,
o passo seguinte é a secretaria fazer os atos de busca de numerário, que a gente chama do uso do sistema Sisbajude, que é para bloqueio de numerário, né, através do Banco Central. A secretaria faz também a inclusão dos devedores do BNDT, o Serasa, o protesto judicial, tudo isso é feito antes da expedição do mandado de pesquisa patrimonial. Okay? Tá. Daí, esse é o momento, então, que o oficial entraria em cena, né? O oficial ele surge para fazer, após a citação, após o cisbajude feito, tudo, esse é o momento, via de regra, né? Então, com o mandado em mãos, o oficial não faz as pesquisas como uma linha de produção. Então, não é a utilização de ferramentas, primeiro usa essa, depois essa, depois essa. Não, não é nesse formato. O oficial ele tem a possibilidade de escolher de acordo com o caso concreto, então o conhecimento que ele tem da empresa, o conhecimento, a experiência das diligências externas, enfim, a bagagem que nós temos, a gente utiliza a ferramenta com a maior possibilidade de ser certeiro na nossa busca, né? Então, esse é o layout que nós fazemos. Muitas das vezes, nem utilizamos as ferramentas. Já aconteceu casos raros, na verdade, mas que pelo Google a gente consegue elementos riquíssimos da pesquisa, né? E consegue ali concluir uma execução com êxito, baseado apenas em pesquisas muito simples, né? Bem, de toda sorte, o que o oficial faz é fazer a busca patrimonial. O que é isso? Bens dos devedores, utilizando ferramentas como o Renajude para buscar automóveis, o Arispe para buscar imóveis e o Infojude, que é o nosso convênio da Receita Federal para declarações de imposto de renda, declarações de operações imobiliárias, declaração de imposto territorial rural, as ECFs, que são é o convênio da escrituração contábil fiscal da empresa, então todo o histórico fiscal da empresa a gente tem acesso com essas ferramentas. Além disso, a gente pode usar o InfoSeg também, que é riquíssimo para encontrar pessoas ali como uma ferramenta auxiliar nessa pesquisa. Então, você percebe que não existe uma regra. O oficial, ele usa toda a expertise dele, é bem interessante e o sucesso é muito grande, inclusive em conciliações, porque quando a gente conhece o patrimônio da empresa, tem uma grande chance também de trabalhar com a conciliação, que o nosso colega Ricardo já conversou contigo sobre isso. Verdade, verdade. Sendo negativa a pesquisa, na sequência, a secretaria vai fazer a busca de novos devedores. Então, o oficial de justiça pesquisou patrimônio, foi positivo, ele vai para a rua, faz toda a diligência, penhora, avaliação, remoção, tudo que tiver que ser feito. Se for negativo, a secretaria vai fazer a busca, a pesquisa de sócios ocultos, que a gente chama de pesquisa avançada, usando o CCS, CENIB, SIMBA, enfim, várias ferramentas também, tá? E com relação ao banco de dados que nós temos, é o seguinte, a nossa pesquisa feita, nós alimentamos um sistema e ela tem duração de, no mínimo, 12 meses. Há magistrados que dão validade até de 24 meses para ela. Ou seja, dentro deste período, nenhum outro oficial de justiça dentro do tribunal pesquisará a mesma empresa ou a mesma pessoa física, né? A mesma executada. Então, isso nos evita uma quantidade muito grande de retrabalho, nos auxilia muito. E o banco de dados ainda serve para evitar que um bem seja penhorado mais que uma vez. Então, nós cadastramos um bem penhorado lá e nunca, né, aquele bem, enquanto ele for suficiente para garantir a execução, não vai o oficial penhorar pela segunda, terceira e 10ª vez. Pode ser que você já tenha feito isso também, como eu no passado. Mas assim, olha, você está me trazendo assim algo muito novo. A gente percebe até pelas perguntas que eu acabei recebendo, pelo feedback, que essa não é uma realidade da maior parte dos oficiais de justiça, não só da Justiça do Trabalho, mas dos oficiais de forma geral do Brasil, dos tribunais do Brasil. Porque assim, você está me trazendo, na verdade, uma ressignificação do trabalho do oficial. É assim, você está me mostrando o oficial como um agente de inteligência, né? Até esse fato que você me disse que o oficial não faz mais comunicação, nem eletrônica, não faz mesmo. É algo novo para mim, é isso mesmo? Comunicações eletrônicas nós fazemos sim, tá. Mas os atos de comunicação
presencial, de fato, são a minoria, tá? Não podemos dizer que acabou, porque temos muitas áreas rurais, temos, né, tem lugar que não é servido pelo correio, tem pessoas que realmente não são encontradas no horário de correio, então há situações que realmente demandam a necessidade do oficial de justiça, mas, em regra, tenta-se otimizar o nosso trabalho para que sobre tempo para pesquisa. Ou seja, você percebe que não há uma soma de atribuições, há uma substituição. E esse é o segredo aqui da 15ª. Porque se a gente colocar uma pesquisa, né, todo esse volume de pesquisa nas nossas atividades normais, realmente ficaria inviável, né? Então esse é o Falou tudo, não é soma, é substituição. Muito bem. Exato. Adorei isso, mas tipo, vamos descer um pouco a nossa realidade aí da maior parte do Brasil. É tradição, quando eu convido alguém para gravar um vídeo, eu lanço algumas enquetes lá no meu Instagram, o @papo.d.oficial. E eu fiz isso, e aí o pessoal me mandou aí muitas dúvidas, e como tem muita dúvida, eles mandaram muita coisa, eu vou fazer aí com você um lance meio rápido, tá? Um rapidinho aí de perguntas e respostas. Então vamos lá, a primeira. A primeira. O oficial de justiça do trabalho é o primo rico dos oficiais, porque ele só lida com empresas? Não, infelizmente não. Eu confesso que quando eu comecei a pegar os meus primeiros mandados, há 16 anos, como oficial de justiça, foi um susto. Eu imaginava as grandes empresas, mas infelizmente não é assim. Não é assim, né? Bom, as penhoras, elas constituem a maior parte do trabalho? Sim, nós fazemos penhoras e também as pesquisas, né, as pesquisas eletrônicas, então é a maior parte do nosso trabalho. Uhum. Vocês precisam, lá no TRT15, comprovar o número de dias trabalhados ou um número mínimo de diligências? Sim, precisamos. Nós comprovamos, temos um valor fixo de indenização de transporte apenas para o dia em que se realiza atos externos, ok? Inclusive, com isso, nós não temos uma cobertura dos dias que, eventualmente, o oficial está em férias, mas que há um custo do veículo, né? O veículo está à disposição do Estado, com seguro, IPVA, a própria depreciação, e isso realmente não é arcado pela indenização do transporte. Você falou do veículo, e eu já falei em um outro vídeo aí meu que a gente também, agora oficial, além de usar o veículo próprio, também usa o celular próprio, né, para fazer aí comunicação eletrônica. Bom, essa pergunta eu acho que é porque as pessoas às vezes acham que os oficiais da Justiça do Trabalho não fazem. Vocês fazem condução coercitiva e busca e apreensão? Fazemos condução coercitiva de testemunha, busca e apreensão de documentos, fazemos sim. Outra coisa, vamos voltar nas ferramentas eletrônicas. Então, elas acabaram com as diligências externas? Não, né? De forma nenhuma. O que termina, Vanessa, são as diligências, os atos de produtividade que possam ser feitos por outros meios, ok? Então, por exemplo, eu posso levar um ofício ao cartório de registro de imóveis por oficial de justiça, mas pode-se usar uma nota digital, e-mail, correio, outros atos. Então, não se utiliza mais a mão de obra do oficial de justiça para atos dessa natureza, intimações de órgãos públicos, penhora no rosto dos autos de outras esferas, não é necessário que o oficial se desloque até lá, um próprio ofício pode suprir esse ato. Então, são atos dessa natureza que realmente diminuem, ok? Entendi. Eu percebo que vocês trabalham muito, assim, concatenados com o pessoal da secretaria, né, Lilian? Sim, bastante. O acesso aos bancos de dados, ele se dá por um convênio do tribunal? Como que você... Não, é feito pelo próprio sistema do tribunal. O banco de dados nós acessamos pela intranet, né, no site do tribunal. As ferramentas eletrônicas, daí são feitos os convênios, por exemplo, com o Renajude, né, o sistema Arisp, que é dos registradores imobiliários, e daí é feito pelo certificado digital de qualquer local. Então, o oficial ele não tem que estar dentro do fórum, na rede do fórum, para usar os convênios, ok? É do seu escritório, no seu horário, é dessa forma. Hoje em dia,
Vocês fazem mais penhora do faturamento ou mais penhora na boca do caixa? Olha, de verdade, nenhuma e nem outra. Já evoluíram, já estão evoluindo. Por quê? Porque se a empresa, ambas são de pouca efetividade. Se a empresa está em funcionamento, nós temos meios para verificar se há uma empresa interposta ou uma pessoa interposta que está movimentando esse dinheiro, por que o Sisbajude não está bloqueando esse valor. Então, a penhora na boca do caixa, você vai pegar o valor do dia, o valor que está lá no caixa, naquela diligência, e a de faturamento, sem a prisão de um depositário que venha a ser infiel, também não traz efetividade. Então, nós sempre buscamos entender a movimentação desse dinheiro e por que nós não estamos conseguindo bloqueá-lo pelo Sisbajude, ok? Entendi. Vale a efetividade, né, Lívia? É isso. Exato. Vamos falar agora da citação e intimação. Vocês podem fazer a citação e intimação na pessoa de terceiros? Sim, podemos, mas não é como a gente popularmente acredita que seja, que então é fácil, é só chegar e entregar para qualquer um. Não é bem assim. É um parente, um filho, uma esposa, mãe, enfim, né? Ou um gerente, sempre procurando numa empresa a pessoa que realmente detém o poder de mando, né, de gestão. Então, temos essa possibilidade sim, não a necessidade de encontrar o destinatário do mandado. Essa pergunta ainda bem que fizeram, porque se não tivessem mandado, eu teria feito essa pergunta. Ai, ai, ai. Por que vocês sempre chegam primeiro nas penhoras? Quer dizer, quando o oficial de justiça federal e o estadual chega lá, o oficial da justiça do trabalho já penhorou tudo. Não sobra nada pra gente. Então, a justiça do trabalho, ela é mais rápida mesmo? Por quê? Por que você acha que ela é mais rápida? Olha, de fato ela a gente percebe, né, a prática nos mostra isso. Eu acredito que seja pela informalidade dos atos, né, tudo mais simples, mais célere de fato, né? E atualmente, com o uso da tecnologia, das ferramentas de pesquisa patrimonial, isso facilita mais. A gente encontra mais rápido as pessoas, e isso vai ajudar a acelerar, bloqueia rapidamente o patrimônio dela, né, com uma padronização, né, um procedimento padronizado. Não depende tanto de um pedido, né, para que se faça um renajude, para que se faça um arispe, etc. e tal. Eu acho que isso ajuda. Sim, é menos burocrático, né, Lívia? Bom, uma outra coisa que também me reportaram lá no Instagram foi a questão das distâncias percorridas pelos oficiais da Justiça do Trabalho. Porque a gente percebe que na Justiça Federal, quando a cidade ela não é sede de vara de Justiça Federal, muitas ações acabam indo para a Justiça Estadual. Isso não acontece na Justiça do Trabalho, e o que às vezes dá a impressão, e também pode ser realmente verdadeiro, de que os oficiais da Justiça do Trabalho acabam percorrendo distâncias maiores. Então, isso é verdadeiro ou, na verdade, o uso das ferramentas eletrônicas amenizaram isso? Como que é na prática? Ok, olha, as distâncias persistem, até porque as ferramentas eletrônicas, elas auxiliam, elas são um meio de solução da execução, mas não o fim, né? Então, após a realização da pesquisa, com a utilização das ferramentas, localizando-se bens, o oficial de justiça ele vai a campo para se fazer a penhora, avaliação, remoção, fazer emissão na posse, todos esses atos, eles continuam. Para você ter uma ideia, nós temos distâncias tão grandes aqui no TRT15, por exemplo, a jurisdição de registro, são, se não me engano, 13 cidades atendidas por 2 oficiais de justiça, numa área que passa de 12 mil quilômetros quadrados. Então, são áreas extensas, sim, infelizmente, e as ferramentas eletrônicas não suprem e não diminuem a necessidade do oficial se deslocar. Então, essa pergunta que chegou aí faz todo sentido, porque na prática isso acontece mesmo, né? Sim, sim. Lilian, para a gente partir aí para a parte final do vídeo, eu vou te perguntar o que você acha hoje, qual o maior desafio a ser enfrentado pelos oficiais da Justiça do Trabalho?
Então, eu vou passar para você o que foi um desafio para nós, né? Nessa construção desse modelo aí dos últimos 5 anos que nós temos hoje. Então, o que nós vivemos aqui foi a necessidade de se padronizar os procedimentos e delimitar o que é a função do oficial de justiça e o que é a função da secretaria na pesquisa. Isso está normatizado e foi muito bem trabalhado, porque senão cada local faz de uma forma e não. Aqui todas as unidades precisam trabalhar dentro dessa padronização de procedimentos. Então isso é muito importante. O outro ponto que eu julgo que é um desafio para locais, né, tribunais que começarão a trabalhar com esse sistema, é que o cumprimento do mandado seja feito integralmente pelo oficial de justiça. O que eu quero dizer com isso? Não há fragmentação e nem utilização das ferramentas em linha de produção. Uma equipe faz a pesquisa, a outra equipe faz rua. Por quê? Porque ricas informações se perdem. Quando eu pesquiso, eu vou a fundo naquela empresa. Eu conheço de fato. Eu uso o conhecimento externo para fazer a pesquisa e uso o resultado da pesquisa para a diligência externa. Então, as coisas se complementam de uma maneira muito perfeita. E o terceiro ponto, e esse é o maior desafio, é a conscientização de todos os envolvidos dessa mudança que precisa acontecer. Precisa de uma mudança de mentalidade para que haja essa ressignificação das atribuições, a diminuição dos atos de comunicação. Então, para você imaginar, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Plantões remotos nós fazemos hoje, né? A não necessidade de estar fisicamente dentro da unidade judiciária. As intimações, notificações, ofícios, todos esses documentos só se usa o oficial de justiça se de fato for imprescindível, né? A não realização de penhora de bens, sabiamente a gente já não vai ter resultado, a gente já sabe, né, tem o conhecimento de que aqueles bens não terão resultados em asta pública. Então, penhora de maquinário, equipamentos antigos, veículos antigos, todos esses fatos, né, não se depende dessa nova penhora. Por exemplo, um imóvel foi vendido, eu localizei pelas pesquisas eletrônicas que aquele imóvel foi vendido, eu não vou fazer a diligência. O oficial, ao pesquisar um veículo, ele vai verificar que aquele veículo foi roubado, por exemplo, foi baixado, né, foi sinistrado. Então, não fazemos. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, já que nós estamos no final. Claro. Você já aconteceu de chegar numa diligência para fazer a penhora do veículo e o proprietário falar foi roubado? Mas muito. Muitas, né? Hoje, para nós, não acontece mais, porque o oficial de justiça ele faz a pesquisa prévia e ele vai ver que o veículo foi roubado, ele não vai fazer essa diligência. Eu também, no passado, já fiz muitas diligências. A gente chega, o veículo foi roubado. Ou a gente chega no local, a pessoa faleceu. Hoje nós temos todas essas ferramentas para pesquisar um caso de falecimento. Então, o maior desafio, realmente, para concluir, seria que todos entendessem a mudança das nossas atribuições. E hoje isso ainda é um pouco misto. Alguns atos, alguns despachos para que se faça atos de menor relevância, advogados peticionando para diligências nos imóveis residenciais, para relacionar bens. Então, precisa da secretaria ali estar imputando o entendimento do magistrado no sentido de indeferir esse tipo de pedido. Então, tudo isso é realmente uma mudança cultural para todos nós. Verdade, Lilian. Isso eu falo muito até, porque eu sou da inovação, faço aí palestras sobre comunicação eletrônica, mas mesmo eu que sou da inovação, vou te confessar que depois de tudo que você contou aqui, já estou me achando obsoleta. Oh, meu Deus! Nós falamos muito rapidamente, Vanessa. Precisaríamos aí de pelo menos 1 hora, 2 horas para contar em detalhes tudo isso, mas foge do propósito da nossa conversa, né? Então, só uma pincelada aí para vocês conhecerem, né, para os seguidores conhecerem um pouquinho do TRT-15, do formato do trabalho aqui dos oficiais de justiça. Eu já adorei. Precisamos agendar um outro vídeo para falar sobre isso. Então, Lilian, te agradeço muito, adorei a nossa conversa. Eu acho que vai ser muito enriquecedora aí tudo que você passou para o pessoal que estiver vendo o vídeo. E eu te agradeço de coração e vou pedir aqui para o pessoal que tiver aí mais dúvidas em relação ao trabalho,
complementa esse vídeo com outro vídeo que eu fiz, falando sobre aí o trabalho do oficial de justiça estadual e do oficial de justiça federal, que também está aqui no canal. Tá? Então, Lilian, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Vanessa, pelo convite. Mais uma vez te parabenizo pelo seu trabalho, que eu admiro muito, e estarei sempre à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada, muito obrigada, Lilian. Então é isso, pessoal. Até mais, até o próximo vídeo.